Olá, pessoal. Olha eu de novo. Então, vamos lá começar. Hoje eu trouxe para vocês a Moana, tá? Ó, bem simplesinha. Formato do rosto é o padrão, aquele que a gente sempre faz. Eu só modifiquei o formato do olhinho dela, tá? A pinturinha do olhinho dela. Para vocês verem que quando eu pinto o olhinho, né? Ó, eu faço ele bem maiorzinho, mas o da Moana tem um olhar diferente, né? Então, vamos lá, né? Isso, eu fiz ela em pezinha, mas eu vou fazer ela sentadinha, tá? Ó, aqui eu já adiantei, eu já cobri a massinha, tá certo? Então, depois que eu cobri a massinha, eu marquei, tá? E vou levantar aqui um pouquinho de cada lado, arredondando, tá? Ó, certo? Aqui eu vou fazer uma pressãozinha e vou deixar desse jeitinho, certo? Em seguida, a gente vai retirar o nariz. Eu deixei essa parte para fazer com vocês, porque o formato do nariz, ó, aqui não tem problema não, porque aqui vem cabelo, né? Ó, o formato do nariz dela é mais grossinho, né? Ó, deixa eu levantar um pouquinho aqui essa partezinha para me facilitar, ó, a região do nariz, tá certo? Ó, tá? Aí aqui eu venho e, ó, vou levantar um pouco mais largo, tá certo? E aqui, ó, eu vou fechar um pouquinho, deixa eu levantar um pouco mais, ó, eu vou fechar um pouquinho, certo? Porque ela tem o nariz mais grossinho, não é isso? Ó, eu venho aqui de cada cantinho. Quando a gente faz isso, forma-se 4 cantinhos, né? Aí a gente, em cada um, a gente ajusta um pouquinho, tá certo? Ó, tá? E deixa o narizinho dela grossinho, certo? Como o narizinho da Moana é, tá bom? Olha aí, grossinho mesmo, tá? A gente retira um pouco mais a marcação e vamos partir para a região dos olhinhos, tá? Vamos primeiro fazer a nossa boquinha, né? Ó, pra boquinha eu vou fazer um pouquinho mais aberta. Ó, eu vou abrir mais, eu sempre deixo um pouquinho mais estreito aqui, pelo fato do nariz ser mais menorzinho, né? Ó, aí aqui o da Moana, ela tem um lábios mais grossinho, não é isso? Ó, tá bom? E a gente vai fazendo assim, certo? Olha aí, ó, fica mais grossinho. Aqui eu vou corrigir um pouquinho mais, levantando um pouquinho mais essa regiãozinha do nariz, tá? Venho aqui com meu dedinho e dou um jeitinho, tá? Ó, aí agora a gente vai fazer a região da boca. A boquinha da Moana, a partezinha de cima, ela é mais grossa. A minha esteca tá suja ainda da cor do cabelinho dela. Deixa eu retirar aqui, prontinho. Ó, aqui a gente vem, a gente marca, né? Ó, só que a gente vai marcar a região da boquinha e vamos subir um pouquinho, tá? Ó, pra dar volume a partezinha do lábio de cima, tá bom? Em seguida, a gente vem, marca normal, como a gente marca, não é isso? Ó, aí aqui a gente vem, ó, dá uma pequena distância aqui, ó, aperta e já vamos, ó, girar o nosso pincelzinho para baixo para formar um queixinho, tá? Ó, aí aqui a gente vem e retira um pouco mais essa marcaçãozinha, tá certo? Ó, vamos levantar um pouquinho mais o nariz da nossa Moana, tá? Ó, sempre ajeitando, tá bom? Levantar um pouquinho mais, só isso, certo? Aqui a gente vai marcar o lábiozinho. O lábio dela na parte de baixo é mais fininho. Eu não posso entrar aqui como a gente sempre faz, né? Ó, o lábiozinho dela vai ficar assim, tá certo?
marcadinho, mas assim, tá? Essa parte de baixo. A partezinha de cima, ó, eu vou dar um reforçozinho com a minha faquinha e vou subir um pouco mais. Ó, a partezinha de cima, eu venho, ó, e marco, ó, levantando ele, tá? O lábiozinho, só vou levantar, tá vendo? É só levantar um pouquinho, ó, tá? Aí aqui, eu venho e dou uma leve abaixadinha de cada lado, ó, de cada lado, tá? Pra formar aquela partezinha que ela tem, que é bicudinha, ó, de cada lado, só um pouquinho, certo? Danifiquei um pouquinho aqui o narizinho, mas sem problema não. Depois eu ajeito, ó. Eu venho, dou outro reforçozinho na boquinha, do sorrisinho dela. E vou mostrar pra vocês como tá ficando, tá bom? Ó. Ó a boquinha dela. Grossinha, tá? E a gente vem aqui e elimina as marcações, tá bom? Ó. Vamos fazer esse movimento aqui para levantar a região do sorrisinho, tá bom? Olha aí, certo? Ó, quando a gente pintar, vai ficar assim, ó, tá? Certo? Então, aí a gente agora vai marcar o olhinho. O olhinho a gente faz sempre em direção do nariz, afasta um pouquinho, não é isso? Esse da Moana é diferente. A gente vai, ó, sempre daqui, aí a gente afasta um pouquinho, é isso? O da Moana é na direção dessa regiãozinha aqui mais batatudinha, ó. Mais grossinha, não é isso? A gente afasta um pouco mais, tá? E a gente marca, ó. O rostinho da Moana, ela tem um olhar mais afastado, tá? Aí a gente vem e marca, tá bom? Depois vocês vão sempre alisando para retirar as impressões digitais que ficar, certo? Em seguida, eu não vou enlarguecer mais, eu vou só fazer a mesma medida do meu pincelzinho, tá certo? Para que o olhinho dela também não fique tão grande, tá bom? Ó. Certo? Aqui, quando fica assim, ó, eu venho e elimino um pouco mais essas marcaçõezinhas aqui, ó. Tá bom? Ó. Mas, a princípio, o rostinho da minha Moana é assim. Eu não deixo essa partezinha aqui, não. Eu venho aqui, ó, viro ela um pouquinho pra cá e pressiono só um pouquinho, tá? E assim eu venho, depois que eu marquei, eu passo o cotonetezinho com a água e venho fazendo aquele enchimento que eu já mostrei pra vocês, tá certo? Então, a gente vai adiantar a partezinha do olhinho, ó. Após eu pintar, após preencher, eu venho com a pintura normal. Botei marrom, aí dei a batidinha pra eliminar um pouquinho o excesso, tá certo? A sobrancelha foi marrom com preto, mas eu já vou fazer os cílios da mesma forma, você vai entender, tá bom? Aí eu venho aqui com o preto, ó. Eu venho aqui com o preto, venho com o cabo do pincel, pode ser com o cabo do pincel ou uma estequinha, ó. A bolinha do olhinho da Moana é mais para o meio, tá? Ó, aí eu venho aqui e marco, certo? Ó, e vou enlarguecendo um pouquinho, tá? Olha só, é só isso, tá bom? Em seguida, eu espero secar para aplicar a pinturinha, não é isso? Mas a gente vai fazer o contorno do olhinho, tá? Vamos fazer o contornozinho do olhinho. Ó, eu peguei um pouquinho de água, um pouquinho do marrom, tá? Tinta PVA, tinta fosca para artesanato, essa é a que eu uso, da Acrylex, tá bom? Ó. Mas é questão de marca, eu falo pra vocês saberem o que é que eu tô usando, né? Mas aí vocês usam a marca que vocês quiserem, tá certo? Eu uso a PVA,
Fosca para artesanato da Acrylex, tá bom? Agora é questão de gosto. Ó, eu misturo um pouquinho, vê que é um pouquinho mesmo de preto, ó. Tá vendo? E vou misturando até obter um tom que eu quero, tá bom? Ó. Em seguida, venho com o meu pincelzinho. O contorno principal é com a tinta bem aguadinha, marrom, eu venho aqui por baixo, ó, tá? Contornei todo. Em seguida, eu já venho com o meu marrom e preto e faço o contorno geral do olhinho dela, tá? Ó. Venho, contorno, tá? Se ficou um pouquinho mais claro, eu venho aqui e modifico um pouquinho o tom para escurecer um pouquinho mais, ó. Certo? Aí, eu venho aqui por baixo e dou um leve contornozinho também, ó. Tá? Feito isso aqui, é só pentear alguns, ó, alguns cíliozinho bem próximo um ao outro, tá? Ó, é só isso aqui. Esperar secar e dar o pinguinho branco, tá? Agora, vamos partir para o corpinho, né? Vamos fazer o corpinho da nossa Moana, né? Deixa eu limpar aqui um pouco a minha mão. E vamos lá. Para o corpinho, 8,5 gramas de massa, tá? Essa massa aqui, eu coloquei, vamos dizer, uma quantidade mais ou menos de 8 gramas para menos de meio grama de cor marrom. Pêssego nessa quantidade e menos de meio grama na cor marrom, tá certo? Aí eu misturei o pêssego com o marrom e obtive essa cor, tá? Ó, veja que ela tá mais clarinha e quando seca, fica esse tom, tá bom? Então, vamos lá. Para o corpinho, é só bolinha, tá? Bolinha e da bolinha coxinha, certo? Ó, da bolinha coxinha. Ó, eu não vou alongar tanto, por quê? Porque a Moana, ela é gordinha, né? Então, eu venho aqui, ó, logo aqui acima e retiro o pescocinho, tá? Ó, girando, apertando um pouquinho e vou retirar esse pescocinho aqui, certo? Ó, venho aqui e marco, tá? Ó, tá bom? Venho na mesa e pressiono só um pouquinho, certo? Eu venho agora com a minha cor areia. Deixa eu olhar aqui. Eu venho aqui com a minha cor areia. E já vou fazer a partezinha da sainha. Gente, eu precisei dar uma paradinha porque a tinta, a massa que eu peguei foi a massa errada, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, não tava focando. Então, ó, esse é o tom areia, tá certo? O tom areia, essa tinta aqui, ó, que eu tinjo, ó, a cor areia da Acrylex, tá certo? Então, eu peguei 1,5 grama, né, 1,5 gramas de massa e vim, ó, e vou fazer a partezinha da calcinha, tá? Ó, só vou abrir uma cuiazinha, ó, tá? Pra colocar o corpinho, para vestir o corpinho dela no formato de cuia, tá? E vou passar um pouquinho, ó, de água, pode ser água com cola mesmo, tá? Ó, e vou colocar aqui, arrodeando ela todinha, tá? Olha aí, eu vou subindo e vou vestir ela todinha, certo? Ó, aí a gente veste, tá? Vamos vestir ela todinha pra formar a calcinha dela, né?
Ó, tá bom? Aí, aqui a gente dá um apertãozinho na nossa mesinha, ó. Aí, aqui eu venho e posso fazer o umbiguinho, né? Mas aí é questão de gosto. Se não quiser fazer, também não tem problema nenhum, certo? Agora, nós iremos fazer as perninhas, tá? Vamos fazer as perninhas. Para as perninhas, eu utilizo aqui 5 graminhas de massa. 8,5 para o corpo, tá? 5,5 para as perninhas, certo? Vamos fazer 2 rolinhos, ó. Vamos fazer 2 rolinhos, certo? Deixa eu conferir aqui. Tá. Para não pegar a massa errada, né? Ó. A gente sova a massinha. Gente, as 2 paradinhas que eu dei foi para procurar a cor certa, tá bom? Não adiantei nada, certo? Ó, tá bom? Em seguida, eu venho aqui e retiro pé e a batatinha da perna, tá? Ó, pé e batatinha da perna, tá? Aqui eu venho e ajeito um pouquinho para arredondar mais, né? E vamos novamente. Pé e a batatinha da perna, certo? Ó. Venho aqui, ó, aperto um pouquinho e vou arredondar um pouco mais, certo? Ó. Aí, agora, eu venho aqui, ó, eu trago a minha, ó, boto pra cima, trago a minha perna, o pezinho pra frente e empurro um pouquinho pra trás, tá bom? Ó. Aí, eu venho, afino um pouquinho aqui, ó, e vou trazendo pra formar o pezinho, certo? Ó, aperto na frente, aperto de lado. Todas as vezes que eu apertar a frente, eu tenho que apertar de lado, certo? Aqui eu já venho e faço o dedão. Aperto novamente e faço o dedão, tá? Ó, nessa parte, eu já, na região do dedão, eu já marco, ó, tá bom? E já tiro o pezinho, ó. Eu posso afinar um pouquinho mais, certo? Olha aí. Em seguida, eu venho, aperto aqui, tá? E já venho, ó, e retiro o joelhinho. Ó, empurro, vou formando a letra U aqui embaixo, né? Ou a letra C invertida, olha aí. Em seguida, eu trago um pouquinho para baixo, ó, tá? E assim, formei o joelhinho, tá? Aqui eu posso arredondar um pouco mais, né? Ó, depois a gente faz a marcaçãozinha do dedo, caso queira, tá? Novamente, ó, pra frente, pra trás, tá? Aperta um pouquinho, ó, aperta um pouquinho, certo? Vem aqui, faz o calcanharzinho, ó. Vamos girar um pouquinho aqui para afinar um pouquinho. Aperta, aperta de frente para formar o pezinho, aperta do lado, aperta de frente, aperta do lado, tá? Ó, gira um pouquinho, certo? Eu venho aqui e vejo o tamanho, tá? E vou tirar a região do dedinho na posição contrária, tá? Ó, eu venho aqui e retiro o dedão, ó, tá bom? Olha a chuva, graças a Deus. Aí, agora, a gente vem aqui, marca, ó, aperta do lado nessa dobrinha aqui e vamos fazer a marcaçãozinha aqui, tá? Ó, certo? Trazendo o joelhinho um pouquinho pra baixo, tá? Ó, está pronto os 2 pezinhos, ok? Então, aí aqui, deixa eu ajeitar aqui, eu venho e faço a minha marcaçãozinha aqui, né, da dobrinha. E aqui eu reservo, né? Venho para os bracinhos. Para os bracinhos, 2 graminhas de massa, tá?
faz os 2 rolinhos, ó. Não posso fazer alongado, porque a moaninha, ela é gordinha, né? Então, a gente vai fazendo assim, é isso? Ó. Tá? Vamos ver o tamanho. Aí, agora a gente faz, ó, retira a marcação do bracinho, né? Da mãozinha, aliás, a mãozinha, ó. A gente marca aqui, aí nós fizemos as 2 marcaçõezinhas. Se vocês quiserem a mãozinha fofinha, é só retirar o dedo aqui, ó, tá? A gente retira a partezinha do dedo e tá pronto, né? Mas se quiser marcadinho, aí a gente marca, né? Isso, ó, meio, tá? Aí vem meio do meio e meio do meio, certo? Venho e fecho um pouquinho. Aqui eu faço uma marcaçãozinha, tá? E dobro. A posição da mãozinha, quem decide também é você, certo? Como você vai querer colocar a sua moana. Ó. Nossa próxima aulinha, eu vou fazer o pequeno... Ai, como é o nome dele? Poderoso, né? Chefinho, alguma coisa assim, tá? Pedido de uma colega. Então, eu vou trazer também, certo? Ó. Tá? A posição aí, quem decide é você, tá bom? Aí, eu venho aqui e já... Ó. Certo? E aqui eu reservo. Aí, agora, eu vou pegar e vou fazer a sainha. Eu vou só abrir a massa, cortar e mostro pra vocês, tá certo? Mas antes disso, eu vou colocar logo o pezinho. Ó, vamos marcar logo o pezinho? Ó, quer marcar? É só aqui, tá? Retira o dedão, certo? Vem do meio. Ó, depois o meio do meio, o meio do meio, tá bom? Ó. Certo? É só isso. Aí, aqui a gente dá um reforçozinho na marcação, tá? Ó. E tá feito o pezinho, ó. Tá? Do mesmo jeito você faz o outro lado, ó. Retira aqui, né? Vem, retira o dedão, né? Meio, meio do meio, meio do meio. Eu venho aqui, dou um pequeno reforçozinho, ó. E aqui, com a minha pontinha, eu faço a marcaçãozinha da unha, somente, tá? Aí, aqui eu vou afinar um pouquinho mais, porque tá um pouquinho grossinho, né? Prontinho. Aí, aqui eu venho, a posição aí quem decide é vocês, tá? Ó, eu venho aqui, eu vou marcar essa regiãozinha aqui, ó. Tá? Aqui, que é onde vai encaixar, certo? O nosso corpinho, tá? Eu vou dobrar aqui a perninha, certo? Aí, a gente vê. Eu agradeço muito, não canso de falar, agradeço muito da Regiane Kézia, porque aprendi muita coisa mesmo com as aulinhas dela. Fabi Rodrigues, gente, eu fiz uma, tá sujinho aqui, mas a cor do olhinho, tá? Eu fiz uma ovelhinha que eu aprendi numa aulinha que a Fabi Rodrigues deu. E eu fiz o chá de fralda da minha bebê no tema ovelhinha. Então, eu pedi autorização a ela para passar para vocês aqui no canal essa ovelhinha, né? Porque ela ensinou com carapinha, acho que é carapinha o nome do tecido. E aqui não tenho, não encontrei. Então, eu fiz todo com A. E deu muito certo. Então, falei com ela esses dias, pedi autorização e ela maravilhosamente me atendeu, sabe? E falou que eu podia dar aulinha, tá?
Ó, eu fiz assim, eu posso deixar ela, as duas pernas por igual. Eu vou fazer assim, como fiz a outra também, tá? As duas perninhas, assim, tá? Ó, como se ela tivesse sentadinha de perninha aberta, certo? Ó, vamos fazer assim. E aqui a gente reserva. Vou só abrir agora a massinha, tá? E mostro pra vocês. Prontinho, pessoal. É preciso fazer essa pequena pausa pra abrir, porque o tempo que eu tenho é bem curto, tá? Mas, ó, só abrir a massinha com o número 4, o número 40, tá? Número 40. E a partezinha do meio, eu usei o número 10, tá? Aí, em seguida, eu venho aqui e vou abrindo ela até ajustar na minha sainha aqui, tá certo? Pra facilitar. Quem não tiver esse cortadorzinho, corta uma tirinha, tá? Um retângulozinho e vai, em seguida, vem colando, tá? Aqui assim na posição do corpinho, que dá certo também, tá bom? Ó, aí eu venho aqui e vou ajustar a minha sainha, certo? Ó. Manchou um pouquinho aqui o corpinho dela, mas eu retiro já já com o cotonete, certo? Ó, eu venho e já ajusto a sainha, certo? Olha aí, tá? Aqui, nessa etapa, o ideal é esperar secar. Por quê? Porque a gente precisa colocar a pinturinha. A pinturinha é só meio círculozinho. Ó, eu fiz assim com o meu pincelzinho, por isso que ficou meio que grosseiro aqui, né? Mas quem tiver a canetinha vai ficar bem melhor, né? Isso é só fazer várias ondinhas ao redor dela toda, tá? Eu não vou fazer porque não tem como agora, né? Então, eu venho aqui, ó, pego uma tirinha de massa na cor marrom. Esse é o tom de marrom que eu misturo no meu pêssego, tá? Eu faço um marrom bem escuro mesmo e pego uma mínima quantidade de marrom, tá? Pra misturar no meu pêssego pra poder fazer a cor que eu quero, certo? Ó, eu venho aqui e recorto aqui e faço o colarzinho da Moana antes de colocar o bracinho, certo? Aí eu venho com a minha massinha branca, ó. Aí eu faço várias coxinhas, bem minúscula, acho que mais ou menos umas 6 ou 7. Eu não vou chegar a fazer tudo isso, tá? Porque senão não vai dar tempo, tá bom? Eu venho aqui, ó, são bem minúsculas mesmo. Faço coxinhas, mas é tipo um rolinho. É umas coxinhas que eu afino os dois ladinhos, ó, tá? Ó, certo? Eu afino os dois ladinhos. Aí, em seguida, eu venho, coloco a primeira aqui, tá? Ó, coloco a primeira. Aí, eu venho com essa ferramentazinha aqui, pode ser a mais fina, certo? E venho e marco, ó, o meio, ó, pressiono o meio, tá? Coloco a outra do ladinho, que seria menor, tá? Essa outra tem que ser menor, você faz só a maior do meio, certo? E você vai arrodear ele todinho, certo? Com várias coxinhas dessa. Eu fiz 5, fiz uma no meio e 2 de cada lado, tá? Aí, com a cor branca, em seguida, eu já venho e coloco o bracinho, certo? Depois que eu fiz essa etapa, tá bom? Ó, venho passando um pouquinho da cola, tá bom? Ó, venho, passo a minha colinha e coloco o bracinho. Essa daqui, eu vou colocar o bracinho do lado, ó, que eu vou colocar aqui a minha conchinha, tá? Eu não vou colar, certo? Porque eu vou dar acabamento na minha peça, ó. Mas a conchinha, se vocês tiverem algum molde, tá? O meu tá um pouco sujinho, mas se vocês tiverem algum molde de conchinha, aí vocês tiram, tá certo? Ó, aí em seguida, a gente vai partir para a etapa do cabelo, tá bom? Ó, a gente vem aqui, coloca um pedacinho de arame galvanizado, ó, e vamos
Depois dessa partezinha seca, a cabecinha já tem que estar totalmente seca. A pintura do olhinho eu finalizo depois. Eu venho, ó, eu coloco um pouquinho da cola branca, tá? Cola pra biscuit, Tec Bond, certo? Eu venho aqui e coloco, encaixo a minha cabecinha, ó. Eu fiz, quando a minha cabecinha já está seca, eu venho aqui com a ferramenta lápis, tá? Com essa esteca lápis e furo numa espessura que eu consigo encaixar, ó, tá? Eu consigo encaixar o pescocinho dentro, tá bom? Aí, agora eu venho com a cor sépia misturado com preto, tá? Ó, a cor sépia, ela fica nesse tom, tá? Misturadinho aqui, porque a minha, ó, tava em outra cor aqui do lado. Mas olha só, é esse tom aqui que fica bem escuro, tá? Aí eu misturo com o preto, com a minha massinha preta, e fica assim, ó. Olha a diferença de cor. Todas as duas estão frescas, tá vendo? Pra obter esse tom do cabelo da Moana, ó. Certo? É a cor sépia pra tinta pra tecido, tá bom? Aí eu venho agora pra o cabelinho. Para o cabelinho, eu vou pegar 8 graminhas de massa, tá? 8 graminhas de massa e vou fazer uma cuia, certo? Ó, eu acho que vai ficar dividido novamente, pessoal, não sei, tá? Mas talvez esse vídeo fique dividido novamente. Tá ficando chato, né? Dividir em duas partes, porque nem todos acompanham. O vídeo da LOL tem uma quantidade enorme nenhum, e no outro tem quase nada. Então, quem assistiu o primeiro não assistiu o segundo ainda, né? Nem todos, né? Ó, eu só vou abrindo, tá? Ó, abrindo a minha massinha, 8 graminhas. Em seguida, ó, eu abro, tá? Desse formatozinho de cada lado. E venho aqui, ó, pode ser com a gravatinha, tá? Ó, e venho aqui, ó, e marco, certo? Ó, tá bom? Aí, agora eu venho com cola e um pouquinho de água, certo? Ó, cola e um pouquinho de água. E venho aqui e vou encaixar, certo? Ó, deixa eu botar um pouquinho aqui pra baixo. Olha só, tá? Agora é que vamos começar, ó. Vamos trazer pra frente da orelhinha, certo? Pra frente da orelhinha. Junto um pouquinho mais aqui e já dou um beliscãozinho do lado, certo? Ó, venho pra cá novamente, desço, ó, venho aqui, junto e dou um beliscãozinho do lado, certo? Ó, e aqui